A paz do Senhor, bom dia! Vamos a mais um conselho na palavra? Hoje nós vamos meditar no que está em Provérbios 15, 28. O coração do justo medita para responder, mas a boca dos perversos derrama coisas más. E eu trago então para meditação o comportamento de Maria relatado em Lucas, no capítulo 2, nos versículos 19 e 51. Quando diz, no 19, mas Maria guardava todas essas coisas, ponderando-as em seu coração. E no 51, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, mas sua mãe guardava todos esses dizeres no seu coração. Aqui, no 51, está falando já de Jesus crescido, quando ele ficou na cidade, eles desceram, depois retornaram para buscar Jesus, e Jesus advertiu Maria quando ele foi advertido sobre não ter acompanhado eles, enfim. E ela observava o comportamento de Jesus, que já era crescido, já fortalecido em espírito, já cheio de sabedoria, já cheio da graça de Deus que estava sobre ele, e ela observava tudo quieta. Então, quando nós voltamos aqui no nosso versículo para meditação, o coração do justo medita para responder, nós observamos que temos que ter um comportamento um pouquinho mais parecido com o comportamento de Maria. Nós temos que meditar mais sobre aquilo que nós ouvimos, temos que refletir mais sobre aquilo que nós ouvimos. Não há necessidade de nós termos uma resposta imediata saindo da nossa boca. Não há necessidade de nós termos um choro imediato saindo dos nossos olhos. Não tem necessidade de nós termos uma angústia imediata saindo da nossa alma. Nós temos que meditar. O coração do justo, ele medita antes de responder. Seja uma resposta verbal, seja uma resposta corporal, seja uma resposta emocional, seja uma resposta espiritual, nós temos sempre que dar ao Espírito Santo o tempo necessário para ele trazer ao nosso espírito o discernimento daquele momento, daquilo que ouvimos, daquilo que está acontecendo. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor Jesus, quando confiamos nele, nós temos que entender que aquilo que nós ouvimos, que aquilo que nós sofremos, que aquilo que chega às nossas vidas tem uma razão, tem um porquê, foi uma permissão. Porque nossa vida não é um carro desgovernado, nós temos um governo sobre a nossa vida, e esse governo é absoluto e é perfeito. Então, nós temos sim que aguardar um discernimento no espírito para poder responder se for necessário responder, para poder agir se for necessário agir, para tomarmos as atitudes que nos compete tomar, quando isso é de fato necessário exteriorizar. Porque muitas vezes a nossa única atitude é refletir, orar e entregar nas mãos de Deus, que nos justifica. Nós temos um advogado fiel, nós temos aquele que nos defende. Nenhuma arma forjada prevalece, nenhuma língua levantada em juízo, ela vai prevalecer. Deus vai refutar. Então nós temos que ter isso em mente. Nós precisamos meditar para responder. Seja qual for o tipo de resposta, como eu já disse, verbal, física, emocional, espiritual, qualquer que seja a resposta, nós temos que antes meditar para buscar no Espírito Santo de Deus a resposta correta, aquela que agrada ao único que nós temos a obrigação de agradar. Porque quando agradamos a Deus, então não importa se estamos agradando ou não ao homem, porque nem Jesus agradou a todos os homens, mas ele agradou a Deus, porque ele fez a vontade do Pai. E essa é a nossa missão aqui, fazer a vontade do Pai, agradar ao Pai. Não está escrito que vamos agradar a todas as pessoas quando agradamos a Deus. Está escrito que nós devemos agradar a Deus. Então, em nome de Jesus, o coração do justo medita para responder. Que você procure meditar mais, fazer como Maria, tomar Maria como esse exemplo. E tudo ela guardava em seu coração e ponderava. Que a gente venha a fazer isso.
guardar as palavras e ponderar. Quando diz ponderar, veja bem, é refletir sobre aquilo que foi ouvido. Então, não significa que devemos reter todas as palavras que ouvimos. Depois que a gente medita, o discernimento do Espírito nos diz o que é que tem que ficar retido e o que é que tem que ser descartado. É como nós fazemos com alguns alimentos. Os alimentos, eles são bons, não é verdade? Mas a gente faz um processo de limpeza do alimento. A gente lava, a gente descasca, a gente descarta aquilo que a gente não pode aproveitar, não é verdade? Mas antes a gente compra o alimento e guarda o alimento, não é? E quando nós vamos consumir, a gente descarta o que não serve e guarda o que serve. É isso que acontece com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós recebemos, com aquilo que nós vemos. Nós guardamos até o momento de nos alimentar. Na hora de nos alimentar, a gente lava com o discernimento do Espírito Santo. A gente descasca com o discernimento do Espírito Santo. A gente descarta tudo que não presta e aproveita tudo que presta. E é por isso que é necessário meditar antes de dar qualquer tipo de resposta. Amém? Gostou da palavra? Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber novas notificações, curtir e compartilhar. Vamos propagar a palavra do Senhor. Amém?